Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 5, verso 8, para darmos início, então, a nosso estudo bíblico, a nossa mensagem nessa noite. E diz assim a palavra do Senhor em Romanos 5, 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Nessa noite, Deus, nós estamos lendo a Tua palavra. Queremos pedir que o Senhor possa falar conosco. Meu Deus, como nós precisamos olhar para esse texto. Como nós precisamos aprender aquilo que está registrado aqui nessa carta. Eu te peço, abra a nossa mente, nosso entendimento, os nossos corações, para recebermos a Tua palavra nessa noite, e que isso possa mudar nosso modo de pensar, nosso modo de falar, e o nosso comportamento para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, algumas perguntas que eu quero colocar aqui diante de vocês, e eu quero conversar com vocês durante a apresentação desse texto. A primeira grandiosa pergunta é a seguinte: aquele que recebeu Jesus Cristo, aquele que creu em Jesus Cristo, qual é a qualidade desta salvação que Cristo oferece? Será que eu que caminho com Deus, será que eu entreguei a minha vida a Jesus, de fato eu posso ter segurança, eu ter certeza de que o Senhor me salvou de verdade, ou me salvará de verdade? Será que eu ainda devo ter em meu coração um medo de que, se eu pecar contra Deus, o Senhor vai retirar o meu nome do livro da vida, Deus vai tirar a minha salvação, eu a qualquer momento posso perder a minha salvação, estou salvo agora, mas amanhã ninguém sabe. Será que é assim? Será que talvez você hoje, que já entregou a sua vida a Jesus, será que ainda tem em seu coração esse tipo de pensamento, esse tipo de dúvida? E aí, juntamente com essa questão, eu quero colocar assim diante de vocês, realmente é tão difícil assim nós acreditarmos que estamos seguros em Cristo para sempre? Será que a palavra de Deus, ela não nos dá uma orientação clara sobre a nossa segurança, a segurança da nossa salvação? Será que não? Será que não? Vamos olhar esse texto aqui. Nós vamos ler com vocês a partir do versículo que nós paramos, da última vez, encerramos a nossa leitura na semana passada no final do capítulo 4. É o capítulo 4. Então vamos começar o capítulo 5 a partir do versículo 1. Então, o que é que vai acontecer a partir daí? Antes da gente já lermos de fato, vamos olhar aqui algumas coisas. Depois de descrever o pecado temível e a perdição de toda a humanidade, Paulo revelou como Cristo, por meio da sua morte na cruz, forneceu o caminho da salvação para todos os que se achegam a Deus em fé. Nós vimos exatamente isso. Nós vimos o afastamento do homem de Deus e Deus providenciando em Cristo uma salvação única, uma forma única para a salvação dos homens através da fé em Jesus Cristo. Em seguida, Paulo se propôs a responder perguntas importantes que estavam, sem dúvida, na mente dos seus leitores, e nós buscamos responder isso na última leitura. As primeiras eram: qual é a extensão ou quanto é certa essa salvação dada por Cristo? Como podemos realmente estar certos? O que acontecerá se pecarmos depois de termos nos voltado para Cristo em fé? Ou como é que um homem fez uma vez na história, aliás, o que um homem fez uma vez na história pode ter um efeito tão importante sobre a humanidade? Será que realmente
aquilo que, em outras palavras, será que realmente aquilo que Jesus fez na cruz é importante? Qual é a importância disso? Então, Paulo vai nos responder. E antes de nós lermos ainda esse texto, duas palavras, vale a pena nós observarmos. A primeira palavra que vai aparecer no texto é a palavra imputar. Imputou, imputação. E essa é uma palavra usada tanto na área financeira, nós ainda usamos isso na área financeira, imputar, como na dimensão legal, do direito. Essa é uma palavra que também faz parte da linguagem do direito. E essa palavra é uma palavra grega que significa tomar algo que pertence a alguém e creditar isso em favor de outro. Então, eu tenho algo a dar e aí eu dou a alguém que não tem nada. Então, eu imputei a esta pessoa isso que eu tenho. Certo? Eu tomei algo que era meu e dei a esta pessoa. Então, nós vemos o caso de Abraão, como foi apresentado, e nós vamos rever essa palavra, né, nesse texto aqui. Essa palavra é importantíssima porque ela faz parte do entendimento bíblico sobre a justificação. Justificação, ela usa muito essa transação da imputação. Uma segunda palavra importante que vai aparecer aqui é a palavra tipo, ou figura. Nós vamos ver aqui, durante essa leitura, o uso dessa palavra, figura ou tipo. Significa uma representação, um símbolo de algo por vir, como, por exemplo, um acontecimento no Antigo Testamento que prefigura outro no Novo Testamento. Nós vamos ver um exemplo muito claro aqui nessa leitura. Então, nós vamos ter tipos do Antigo Testamento que falavam sobre Jesus, que falavam sobre Deus, que falavam sobre o povo de Deus, que falavam sobre outras coisas que o Novo Testamento vai esclarecer. Então, coisas que eram faladas no Antigo, que o Novo Testamento traz esclarecimento. Vamos pegar aqui alguns exemplos, que são, por exemplo, a figura de Melquisedeque. Melquisedeque era rei e sacerdote de Salém, como foi registrado lá em Gênesis, capítulo 14, e é um tipo de Cristo, de acordo com Hebreus, capítulo 6, versículo 20. Jesus também falou sobre a serpente do deserto, a serpente de bronze no deserto, que é citada lá em Números, capítulo 21, e ele vai falar lá em João 3, que aquela serpente lá no passado, ela era algo que apontava, um tipo que apontava para a sua crucificação. Da mesma forma, e fechando o último exemplo aqui, antes de fato entrarmos na leitura, o autor aos Hebreus vai falar que o tabernáculo prefigura a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Ou seja, algo que foi descrito e que era vivido no Antigo Testamento, na verdade estava apontando para Jesus. Isso o autor aos Hebreus vai deixar muito claro no capítulo 9 e 10 de Hebreus. Certo? Então nós vamos olhar um exemplo aqui também desse texto que nós vamos ler a partir de agora. Acompanhe aí a leitura. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1, declara assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Meus irmãos, esse texto começa apresentando para nós uma divisão que retoma o raciocínio que está presente no capítulo 3 de Paulo. Paulo, quando está argumentando começo e final do capítulo 3, ele começa dizendo que todos os seres humanos, eles são pecadores e que a lei de Deus, ela foi colocada para, de fato, nos mostrar que somos pecadores. E Paulo traz uma série de textos bíblicos do Antigo Testamento para comprovar isso. No final do capítulo 3, Paulo declara como Deus resolveu esse problema.
Ele enviou Jesus como uma oferta e um sacrifício para que a morte de Jesus pudesse trazer aos pecadores justificação. Deus então pode agora olhar para um pecador como eu e como você e pode dizer, você é justo. E esta justificação, ela é independente das obras. Então Paulo estava na sua explicação, parou nesse ponto. No capítulo 4, Paulo vai trazer o exemplo de Abraão, e vai citar também Davi, para provar isso que ele está dizendo no capítulo 3. E aí nós fizemos isso na semana passada, mostramos isso para vocês. E agora, no capítulo 1, ele começa dizendo, tendo sido, ou seja, já retomando aquilo que Jesus fez, agora ele vai falar de nós, como povo de Deus, já justificados. Então ele vai dizer assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto, esse versículo é um versículo importantíssimo. Paulo declara que nós, que pela fé, através de Jesus Cristo, cremos em Deus, nós primeiro recebemos justificação. Nós somos justificados. Não é uma coisa do futuro que vai acontecer lá na frente, mas é algo que já aconteceu e que Deus declara sobre nós. Deus olha para mim, Deus olha para você. Nós somos pecadores de fato e de prática, mas Deus olha para nós e diz assim, você é justificado. E quando Deus declara esta palavra a nosso respeito, isso é poderoso para transformar a nossa natureza. Amém? E aí o que é que o texto declara? Que quando Deus faz isso em nós, quando Deus nos justifica, agora nós temos paz com Deus. Mas essa palavra paz com Deus, ela é algo que precisa ser entendido aqui, porque paz com Deus não está necessariamente ligado a você ter uma coisa gostosinha no seu coração. Agora eu estou tão tranquilo, eu estou me sentindo tão leve, eu estou me sentindo tão animado, motivado, que a gente às vezes confunde e chama isso de paz. De fato, isso pode ter um significado de paz. Mas a paz com Deus, que é apresentada aqui nesse texto, ela fala de uma situação anterior. Se agora nós temos paz com Deus, antes nós tínhamos o quê? Conflito. Nós estávamos em guerra. E é nesse sentido que esta palavra quer dizer. Ela está falando de uma situação de que antes era guerra. Antes, quando eu não havia sido justificado por Deus, quando eu era pecador, quando eu estava afastado de Deus, eu não somente estava afastado de Deus, fazendo as minhas vontades e os meus desejos, na verdade eu estava em conflito contra Deus. Eu estava de armas apontadas para o Senhor. Você consegue imaginar essa figura? Eu e você, carregando uma bazuca, apontando para o céu, e dizendo, Deus, essa é para você. Você consegue imaginar o quão é séria uma imagem como essa? Você consegue perceber que o pecado, a escolha que nós fazemos em seguir os nossos caminhos é exatamente esta mensagem que nós estamos passando para Deus? Deus, eu não te quero. Deus, que o Senhor exploda para lá. Mas agora você também pode olhar comigo que essa figura, que esta nossa posição de inimizade com Deus, ela é ridícula. Eu pergunto a você, se nós jogarmos uma bomba atômica em Deus, se nós lançarmos todos os mísseis da terra contra o Senhor, o que isso fará com Deus? Você acha que nós podemos levantar as nossas armas contra Deus e tirar de Deus o mínimo arranhão? Não. Nós não conseguimos vencê-lo
Se nós nos posicionarmos em guerra contra Deus, nós vamos experimentar algo que na lei das nações é algo que é muito presente. Talvez você já viu em filmes, talvez se você prestou atenção nas aulas de história sobre guerra, você já ouviu esta palavra. A palavra chamada reciprocidade. Quando uma nação, ela se posiciona para as armas contra uma outra nação, você acha que aquela outra nação vai ficar simplesmente de braços cruzados, esperando aquela primeira nação lançar as bombas? A gente está vivendo uma guerra agora nesse nosso país, no nosso mundo, aliás. Uma guerra mesmo, né? Declarada, por mais que a Rússia diga que não é guerra, mas é guerra, né? Eles invadiram o país da Ucrânia, que é o vizinho lá. Eles se prepararam, se movimentaram. De acordo com as notícias, que ainda, quem tiver interesse, estão aí à disposição, os russos estão morrendo mais do que os ucranianos lá. Eles entraram, mas estão morrendo mais do que... Porque os ucranianos estão de braço cruzado, estão simplesmente olhando a Rússia lá invadir e fazer, sem dar nenhum tiro. Não, eles estão em guerra. Isso acontece agora, isso sempre aconteceu. Quando uma nação se levanta para levantar um conflito, a outra nação que recebeu a provocação, ela tem duas posições somente. Duas. Ou ela vai pedir um acordo de paz, porque ela não tem como responder, ela não tem como combater aquela nação, então ela vai dizer, não, olha, nós não vamos lutar com vocês, nós vamos pagar um tributo a vocês, vocês podem fazer a exigência que vocês quiserem, e a gente vai ceder aqui, nós não temos como lutar com vocês no campo de batalha. Certo? Essa é a primeira posição. Mas a segunda posição, que é a mais comum que a gente vê, é a seguinte: vem a guerra. O que a outra nação vai fazer? Ela vai se preparar para a guerra, vai juntar todas as suas armas, vai dizer, está vendo aí? Este inimigo está se levantando para destruir a nós. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos destruir eles. Matar ele por cima 2 vezes. Irmão, esse mesmo princípio funciona para nós quando nós apontamos as nossas armas para Deus. Quando nós apontamos as nossas armas para Deus, em um certo sentido, também Deus aponta as suas armas para nós. E eu pergunto a você, você acha que nós conseguimos resistir, sobreviver às armas de Deus contra nós? Essa é a situação de todo ser humano que está sem Jesus Cristo. Ele está com as armas apontadas para Deus, mas ele não consegue enxergar que também Deus está com as armas apontadas para ele. E que Deus é poderoso não só para não receber o mal, mas para trazer um ataque, um contra-ataque destruidor. Mas o que é que Deus faz? Deus é paciente. Aleluia. Deus é paciente. Porque bastaria Deus dar uma ordem. Bastaria Deus dizer, acaba com tudo. Acaba tudo agora. E todo o universo deixaria de existir. Tudo deixaria de existir. E nós não teríamos nem contra quem contra-argumentar. Chegar e dizer, eu vou reclamar contra Deus. Não, meus irmãos. Você não tem alguém, se Deus fizer algo contra você, você não tem outra pessoa a qual reclamar porque Deus fez algo contra você. Se Deus dissesse, acaba com tudo, acabaria com tudo agora. Mas Deus tem sido paciente, misericordioso. Ele tem armas para nos destruir grandiosamente, mas ele não tem exercido esse seu direito. Mas, melhor ainda, ele providenciou para nós uma forma de estarmos em paz de novo com ele. E essa forma
Foi através de Jesus Cristo. Foi através de Jesus Cristo que nós obtivemos pela fé a esta graça. Nós tivemos acesso e agora nós podemos adentrar a uma dimensão espiritual, a um ambiente espiritual, onde agora nós não mais estamos em guerra contra Deus e Deus não está mais em guerra contra nós, mas agora estamos do mesmo lado. Deus é por nós e nós somos por Deus. Nós nos posicionamos agora, através de Jesus Cristo, neste lugar de graça. E estamos firmes. E nos alegramos na esperança da glória de Deus. Porque o que Deus já dá a nós, não só é lindo e maravilhoso e tremendo e mais que suficiente, mas Deus traz para nós tudo o que Ele tem nos dado hoje, ainda como uma promessa, dizendo assim para nós, como nós acabamos de cantar, ainda tem mais. Ainda tem mais, ainda tem algo muito melhor. Eu tenho algo muito melhor para vocês. Aleluia. Vamos seguir. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Aleluia! O apóstolo coloca aqui algo muito importante, porque ele diz assim, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. É muito importante entendermos essa frase. Assim como Tiago vai dizer assim, alegrem-se nas provações. Paulo vai dizer, nós nos gloriamos nas tribulações. Quer dizer que a Bíblia, pastor, está dizendo que tudo que é de ruim na minha vida eu tenho que me alegrar pela coisa ruim que me aconteceu? Não, meu irmão, não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está colocando para nós um modo de viver que está desconectado das circunstâncias ao nosso redor. Seja no momento lá em cima, bom, de alegria, de festa, de realização, seja no momento mais triste, mais depressivo, mais derrotado que você viva na sua vida, isso não vai levar você nessa gangorra. Você agora tem uma glória, uma alegria, você agora tem uma esperança e uma satisfação que independe dessas circunstâncias. E você pode se gloriar em Deus. Você pode se gloriar em Cristo. Você pode se gloriar na salvação que Deus te oferece, independente do que acontece com você. Amém? Amém. Você tem passado por tribulações? Tem, não tem? Tem passado por tribulações? Ou não? Então vamos mudar de assunto, que aqui o povo só passa bênção aqui. Aqui ninguém tem luta, não é verdade? Não. Tem luta não, né? Tem luta. É luta, meu irmão, é tribulação, é prova. Mas eu quero dizer para você que passa por prova, assim como eu, como qualquer ser humano, nós não podemos nos rebaixar, nos deprimir, e paralisar na vida quando chegam as tribulações. Não! O texto declara, e nós também nos gloriamos nas tribulações. Quando chega a tribulação, eu me alegro, não porque a tribulação chegou, mas porque eu tenho um motivo muito maior para me alegrar. O Salmo 121 declara o que, minha gente? Quem é que sabe esse texto? Quando me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Somente esses dois versículos iniciais. Eleva os meus olhos para os montes, ou seja, eu estou aqui olhando as montanhas, elas são tão grandes, elas parecem que vão me engolir, elas parecem que são intransponíveis, elas parecem que não tem solução, mas o texto diz assim, eu elevo os meus olhos, e de onde vem meu socorro? O socorro vem além das montanhas, acima das montanhas. É o Senhor que fez os céus e a terra. E do qual as montanhas são um farelinho assim, ó. Entendeu? Deus, o Deus que tem o currículo
de ter criado os céus e a terra. Esse é o Deus que é o nosso Deus. Esse é o Deus que agora é meu aliado. Paulo vai dizer lá no capítulo 8, a gente vai chegar lá, tá? Mas eu vou dar um aperitivo para você. Se Deus é por nós, essa você sabe, né? Pois então, nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Meu irmão, a verdadeira fé, ela é uma fé experimentada. Ela é uma fé provada. Ontem o irmão Hinaldo trouxe aqui uma ilustração muito importante. Ele perguntou aqui quem já tinha visto ouro bruto, daquele que é tirado direto da mina. Você vê que escreveu, né? O ouro bruto, ele não é tão atraente. Ele tem o seu brilho natural, obviamente, mas ele não é tão atraente, ele tem uma forma grotesca. É uma pedra comum. Uma pedra comum, só com uma corzinha brilhosinha, né? Mas quando tem uma aliança, quando está aí uma joia sua, você vê o ouro brilhando, essa cor bonita. Mas, meu irmão, até chegar aí, o ouro passou por um processo longo. Ele passou por processos químicos, ele passou por um refino através de fornalha, toda uma técnica de purificação para separar as impurezas, até que finalmente ele é moldado, depois ele é polido, até que finalmente você chega e tem uma joia linda, brilhosa de ouro, que chama a atenção aos olhos. Mas até chegar nessa obra final, passou-se por um processo difícil. O apóstolo Pedro vai dizer que a nossa fé, que é muito mais valiosa do que o ouro, ela também é provada. É provada. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa para você. Você que não passa por tribulação, né? Passa não, né? Mas se você passa, eu vou dizer uma coisa para você. Persevera. Não desiste de Deus. Não desiste da tua caminhada com Deus por causa das lutas que você está passando. Estas lutas que você está passando passarão. Amém? Tem isso. E você permanecerá. Amém? Porque você está com Cristo. Você está com Cristo. E o texto declara que a tribulação produz perseverança. E aí ele vai dizer, e a perseverança, um caráter aprovado. Porque alguém que persevera, irmãos, é alguém que tem uma postura aprovada. Não é alguém que o tempo todo, qualquer probleminha, volta para a barra da saia da mãe. Desiste, não tem força, não tem força de caráter. É alguém que não consegue realizar. É alguém que não consegue avançar na vida. É alguém que não consegue construir nada. Porque qualquer problema que acontece, a pessoa simplesmente recua. Mas não é assim que Deus nos chama para ser. Deus nos chama para ter um caráter aprovado. É alguém que está passando pela luta que estiver, mas está permanecendo nos pés de Jesus. Aleluia! E um caráter aprovado, esperança. O apóstolo João vai falar a nós, lá na sua primeira carta, que se o nosso coração não nos acusa, nós podemos ter confiança diante de Deus. Mesmo que o nosso coração seja falho, mas se o nosso coração não nos acusa, se o nosso coração não nos condena, muito mais Deus que nos vê, Ele nos dá a sua aprovação. O que esse texto tem a ver com essa palavra aqui? Porque quando nós passamos pelas tribulações e aquilo nos mantém, nós nos mantemos em pé, independente do que está acontecendo, aquilo produz em nós uma mudança interior tão tremenda que nós podemos olhar assim, eu já começo a ver o céu operando na minha vida. E se o céu já opera na minha vida, meu irmão, só começou. Aquele que começou a sua boa obra, ele vai completar. Deus começou a fazer uma obra na sua vida, amém? Amém. Diga assim para a pessoa que está ao seu lado, Deus começou a fazer uma obra na sua vida.
Ele vai completar. E Ele vai completar. E o texto declara ainda no versículo 5 que a esperança não nos decepciona. A esperança que nós temos em Deus não nos decepciona. Estamos hoje vivendo, obviamente, o período eleitoral que nós sempre citamos como um momento de grandes promessas. Nós temos aí homens e mulheres andando pelas ruas da cidade, batendo de porta em porta, entrando na tua televisão, no rádio, na internet, em todo canto, uma foto bonitinha assim de perfil de Vandinha, falando de Vandinha assim para você, com o sorriso mais lindo do mundo, a luz mais bonita do mundo, a conversa mole mais bonita do mundo e as promessas maiores do mundo. Meu irmão, vai confiar no homem? Quantos de nós estamos aí correndo atrás? Aí alguém chega assim, um desses camaradas assim, mas eu consegui isso para você, eu consegui isso para você, vem passar na cara, né? Tem gente que vem fazer isso, né? Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus usa quem Ele quer. Deus usou A, B ou C para abençoar a tua vida, foi Deus que usou, então a glória é do Senhor, tá certo? Porque Deus provê. Lembrando daquela história da mulher pobre, né? Que pediu ajuda na rádio. Eu já contei essa história aqui para vocês, eu vou só lembrar para vocês. E o camarada diz assim, olha, eu faço uma feira bem grande, e diga a ela que foi o diabo que levou para ela a feira. Aí o cara fez, mandou e disse assim, olha, essa feira aqui todinha, foi o diabo que trouxe para você, não foi Deus, não foi o diabo. Aí a mulher disse assim, pois é, Deus usa até o diabo para abençoar o seu povo. Então pronto. Está entendendo? Deus está acima de tudo. E a gente não precisa, irmãos, estar na dependência exclusiva. Não, mas o vereador, mas o deputado, mas o governador, mas o prefeito. Meu irmão, essas pessoas passam. Essas pessoas não são todo poderosos, não. Só o Senhor Jesus que governa. Ele governa as nações até hoje. Ele governa as nações até hoje. Então, confia no Senhor. É Ele quem cuida de nós. Nós não precisamos estar amarrados. Desculpa a expressão aí, que a gente usa no dia a dia, mas de rabo preso. Com A, B, C, e depois chega e vem nos cobrar, e vem nos exigir uma certa fidelidade que nós não precisamos dar a essas pessoas. Porque o Senhor é quem cuida de nós. O Senhor não tem deixado faltar nada da nossa necessidade. Deus não tem deixado nada faltar na sua casa. Tudo que você precisa é o Senhor quem dá. Não, mas foi fulano de tal. Foi Deus usou o fulano de tal e podia usar qualquer uma pessoa que quisesse. Porque é Ele quem provê na nossa vida. E a nossa esperança precisa estar nele. Nele. Nem se espante. Talvez algum ainda se espante, né? De que algum desses camaradas, dessas pessoas, prometeu isso, aí você chega lá depois que você deu o seu voto, que aí você não vale mais nada, né? Aí você chega lá, mas olha, isso aqui eu votei em você, a pessoa nem olha na tua cara. Mas o Senhor do universo, aquele que governa todas as coisas, aquele que você poderia pensar assim, é a pessoa mais ocupada de todos, ele nunca está ocupado o suficiente para não parar para ouvir você, para ouvir a sua oração, para ouvir o seu choro, para ouvir a sua luta. Amém? Amém? Então, não decepciona. E ainda mais, diz assim, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. E Ele confirma a sua esperança em nós. Ele vem derramando o seu amor em nossos corações. Deus tem derramado o seu amor em seu coração. Ele é uma fonte inesgotável de amor. Aleluia! Versículo 6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Por um homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Esse texto é tranquilo de entender. Olha só que lindo.
quando nós não tínhamos nada para oferecer a Deus, quando ainda éramos ímpios, pecadores, e ainda estávamos com as armas apontadas contra Deus. Deus, em seu grande amor, nos deu o seu Filho. Jesus morreu em nosso favor, em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Deus não esperou que você fizesse isso ou aquilo, como por exemplo Jacó sai em viagem, diz: Senhor, olha, eu estou indo embora para a casa da minha família, lá longe, e se o Senhor me levar, e se o Senhor me trouxer, aí eu vou te dar o dízimo. Jacó sendo Jacó, né? Jacó sendo Jacó, ele já colocou a barganha já, né? O Senhor vai, me traz, quando o Senhor levar e me trouxer, aí eu vou. Já, a gente faz isso com Deus. A gente prova Deus. A gente faz igual a Gideão. Senhor, olha, para si for o Senhor, deixa o algodão molhar e a terra não. Mas se o Senhor, no outro dia, Deus deixa a terra molhar e o algodão ficar seco. E a gente faz esse tipo de prova contra o Senhor. Como se Deus precisasse provar o seu caráter para nós. Mas Deus não faz isso conosco. Na verdade, Deus sabe muito bem quem é você. Deus sabe muito bem quem é você. Deus sabe o que você fala, o que você faz, o que você pensa, o que você planeja, o mal que está em seu coração. Você não pode enganar a Deus, mas mesmo assim, Deus não esperou você ser melhor, você mudar. Quantas vezes eu e você já chegamos diante de Deus: Senhor, olha, a partir de hoje, não faço mais isso. Deus, a partir de hoje vai ser agora assim, desse jeito. E uma semana depois, a gente está discutindo. Às vezes não é nem uma semana, às vezes no mesmo dia, a gente está desfazendo daquilo que a gente acabou de dizer. Mas Deus não esperou a gente ficar melhor, e Deus não espera a gente ficar melhor. Mas Deus já deu. Ele deu o seu Filho para morrer na cruz. Versículo 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, aleluia, glória a Deus, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Aleluia! Meu Deus, que coisa tremenda é essa? Se quando nós estávamos afastados de Deus completamente, Deus nos derramou esse amor tão tremendo. Agora, meu irmão, nós não somos mais inimigos de Deus. Você pode fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração e dizer: eu não sou mais inimigo de Deus. Pode dizer isso: eu não sou mais inimigo de Deus. Agora você e eu fomos reconciliados. Agora eu e você estamos em paz. Agora, através de Jesus Cristo, nós somos bem-vindos à presença do Senhor. E se nós cairmos, pastor? E se nós pecarmos? E se eu entristecer a Deus? Meu irmão, se antes Deus te perdoou, por que Ele não te perdoaria mais uma vez hoje? Agora que você é filho dele, agora que você é reconciliado, agora pela vida de Jesus, nós seremos salvos. Aleluia. Versículo 11. Não apenas isso, como se isso fosse pouco, né? Como também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Ou seja, nós nos alegramos, nós exultamos em Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Coloca os teus olhos em Jesus. A todas as circunstâncias da nossa vida, elas vão nos tentar tirar o foco de Jesus e prestar atenção nela. Está aqui. Jesus está aqui, eu estou olhando aqui. E essa provação é uma coisinha de nada. Mas eu estou aqui atento. E quanto mais eu olho para ela, maior ela fica. Mais poderosa ela fica. Mais ela me agarra, mais ela me prende. Mas quando eu tiro o olhar desta coisa que está aqui,
conversando comigo, e olho para Jesus e vejo tudo o que Deus fez por mim através de Jesus, todas as coisas ficam pequenas. Isso me traz alegria, porque a glória de Deus entra em meu coração e começa a mudar a minha disposição. Versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou, alguém me ligou lá atrás. A morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram um pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Aqui nós temos algumas coisas que precisam ser explicadas. O pecado entrou no mundo por meio de um homem. Qual é o nome desse homem? Adão. Adão, então, através da sua desobediência, ele permitiu com que o pecado entrasse. Meus irmãos, eu tenho me preparado para um grande desafio, que é pregar aqui a vocês o texto de Gênesis. É um enorme desafio teológico, um enorme desafio. Mas, falando sobre esse ponto, sobre o pecado de Adão, a Bíblia fala que Deus proibiu o homem de comer a árvore do quê? Do conhecimento do bem e do mal. E quando Adão come aquela árvore, o que é que ele conhece? Ele conhece o mal. E, consequentemente, percebe que já conhecia o bem. Então, aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, não é ela não é, o seu fruto é que trazia esse conhecimento, mas o fato de simplesmente desobedecer aquela ordem de Deus fazia com que o pecado agora pudesse entrar na criação de Deus, e Adão pôde imediatamente perceber a diferença da sua vida. Mas quando o pecado entra também a morte. A morte veio a todos os homens. Nós morremos fisicamente, meus irmãos. Se você prestar atenção, Deus disse assim a Adão: olha, na hora que você comer do fruto, você morrerá. Quando Adão comeu, Adão morreu? Morreu sim ou não? Sim. Morreu. Mas de outro jeito também não morreu. Ele morreu e não morreu. Como assim, pastor? Ele morreu espiritualmente. O pecado trouxe a morte espiritual imediatamente para Adão. Ele sentiu imediatamente. Os seus olhos se abriram, como diz o texto. Isso é um sinal evidente de que ele percebeu a morte vindo a ele. E ele percebeu o quê? Que ele estava nu. Ele percebeu a sua vulnerabilidade, a sua fraqueza, a sua limitação. Certo? E outras coisas que vai ser quando eu vou pregar sobre isso, tá? Vou pregar sobre esse texto. Em nome de Jesus, eu sonho para pregar. Mas outra coisa que acontece, aí Adão morre, obviamente. Adão vive 900 e tantos anos e morre. Morreu Adão, morreu os filhos tudinho, morreram todos e até hoje morrem. Eu tenho certeza que todos nós, você aqui, tem pessoas queridas da sua família que já morreram. Porque agora a morte faz parte da nossa rotina. Inevitavelmente. Porque Adão pecou. E por causa do seu pecado veio a morte. E essa morte veio a todos os homens. Mas o mais trágico é que não só a morte física pertence à nossa rotina, mas todo ser humano já nasce morto espiritualmente.
Essa é a grande tragédia. Ah, pastor, não é justo, pastor, que uma criancinha, um bebê que está no ventre, que nunca fez nada, ele já nasce em pecado. Pois é, a palavra declara exatamente isso. Davi, no Salmo 51, declara: eu nasci em pecado. Não é por causa da relação sexual, alguns interpretam por causa do sexo. Não, tem nada a ver. É porque Adão pecou. Em consequência, toda a raça humana que ainda estava em Adão, já nasce dele, já nasce danificada pelo pecado. Nós já temos em nós a natureza pecaminosa desde o nascimento. Eu posso dizer para você, para uma criança como Pérola, vai completar 2 anos, é muito mais difícil para ela tratar com as suas tendências para o mal que ela expressa, rebeldia, enfim, todas as coisas que uma criança pequenininha tem, do que um adulto, porque o adulto já tem exercitado a sua consciência. Ele consegue dominar, e deveria dominar os seus impulsos. Mas uma criança, ela não tem ainda, ela está começando a experimentar o domínio dos seus impulsos. E os impulsos da maioria de nós são impulsos que se inclinam para o mal. Por quê? Porque a morte já está atuando em nós. Por causa de quem? Por causa de Adão. Então, um ato de desobediência trouxe o pecado e a morte a todos os homens. Aqui também é falada sobre a lei. A lei é apresentada na história bíblica no tempo de Moisés. E Paulo vai dizer, a lei chega. E o que a lei faz? Ela mostra o pecado. Mas antes de ter a lei, Deus não levava em conta o pecado. Mas mesmo assim o pecado reinava, trazendo a morte. É o que está escrito aí. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés. Não é porque não tinha lei que não tinha pecado. Mesmo que não tenha a lei apontando claramente e mostrando claramente que é pecado. Sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão. Não foram todos que foram lá e comeram do fruto proibido, só foi Eva. Mas o mais importante que não deveria ter comido era Adão. Ele comeu. Porque ele comeu, tudo se acabou. Mas Adão era o quê? Aí no final do versículo 14, um tipo daquele que haveria de vir. Adão, ele é um representante da humanidade. Mas Adão aponta para um outro representante da humanidade. Versículo 15. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus. Isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe a condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Paulo declara que Adão aponta para um tipo, um outro representante da humanidade. E ele apresenta esse outro representante da humanidade aqui agora, que é Jesus Cristo. Este é um outro homem que, o contrário de Adão, em vez de desobedecer a Deus, ele cumpre toda a lei de Deus, obedece perfeitamente a Deus. E por causa dessa justiça desse homem, agora este homem, Jesus Cristo, ele abre acesso para a humanidade à graça. E estes mesmos homens que foram afetados pelo mal, pela morte, pelo pecado, agora podem, através de Jesus Cristo, ter acesso ao perdão, à graça, à justificação, à justiça e a reinar em vida. Aleluia.
Versículo 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Adão e Jesus têm o mesmo papel representativo. Adão representa aqueles que desobedecem a Deus, aqueles que vivem uma vida longe de Deus, estão presos ao pecado e estão debaixo da morte. Jesus agora representa a humanidade que crê em Deus, que experimenta a justiça de Deus e que vive em benefício de obedecer ao Senhor. Aleluia. Fechando aqui, versículo 20. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde abundou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! A lei é apresentada aqui de novo, meus irmãos, porque Paulo citou Moisés. E Paulo vai explicar então que a lei ela é colocada não para salvar, mas para ressaltar, para mostrar claramente como o pecado está dentro de nós, como o pecado desagrada a Deus, como o pecado pertence agora à nossa natureza. Então a lei ressalta o pecado. Mas o texto continua, mas onde abundou o pecado, onde o pecado cresceu, Deus derramou a graça de uma maneira muito maior. Aleluia! E assim como o pecado reina ainda hoje e produz morte, também a graça agora reina pela justiça de Jesus. E ela concede vida eterna. Vida eterna, meus irmãos, eu termino aqui essa mensagem com vida eterna. Vida eterna é uma nova vida que é experimentada através da nossa relação com Deus. Que é conhecer Deus de verdade. Que é conhecer Jesus Cristo de verdade. Mas também vida eterna fala sobre vida após a morte. A Bíblia é muito clara em dizer que aqueles que creem em Jesus têm vida eterna. Jesus vai mesmo dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, mesmo que esteja morto, viverá. Aquilo que Jesus produz, a obra de Jesus na cruz, a vida que a vitória conquistada por Cristo na sua ressurreição no terceiro dia, os benefícios que Ele comprou para nós são tão grandiosos, meus irmãos. Eu já falei isso aqui em outro momento. Que eles não cabem nessa vida. Portanto, Deus, o próprio Jesus declarou: não perturbe o seu coração. Creia em Deus, creia em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito isso para vocês. Então eu vou preparar um lugar para vocês. Eu irei, vou preparar tudinho. Eu voltarei para levar vocês para que onde eu estiver, vocês também estejam. Oh, glória! Aleluia! 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 Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, como podemos, irmãos, deixar a tribulação, as lutas, nos entristecer? Deixa a alegria entrar em teu coração e dominar, porque você tem motivo para saltar, para gritar no meio da rua, para subir nos telhados, para
fazer todo tipo de demonstração, de expressão de alegria, porque o Senhor fez por nós algo que nós nem pensávamos. Nós não poderíamos nem imaginar. Como o próprio Paulo vai dizer, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou na mente de ninguém aquilo que Deus preparou para nós, o seu povo, que o amamos. Aleluia! Jesus quebrou, irmão, o poder do pecado e da morte. O pecado e a morte não podem quebrar o poder de Jesus Cristo. Aleluia! A condenação do pecado de Adão é reversível. Amém? Mas a redenção operada por Cristo, não. Aquilo que Adão traz a nós, que é o pecado e a morte, pode ser perdoado, pode ser apagado. Mas aquilo que Jesus faz por nós, feito, é eterno. Porque Deus não nos deu uma vidinha qualquer, Ele nos deu vida eterna. Aleluia. Eu quero encerrar agora, colocando diante de vocês uma questão muito importante. Como é que, sabendo de tudo o que nós acabamos de explicar aqui para vocês, de toda a obra de Jesus, de toda essa garantia que nós temos, porque Jesus fez o que fez, como isso assegura a você paz? Como isso aí assegura para você alegria? Como é que você se sente? O que é que você deveria sentir em seu coração ao saber, ao ter certeza, ao receber tudo aquilo que Jesus fez e faz por você?